Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de R$10.000 por mês com projetos elétricos, e hoje eu vou mostrar para vocês quando que você vai dimensionar e trabalhar com DPS 1/2 ou 1+2 no seu projeto de SPDA. Vamos lá! Então, para a gente definir a corrente de um DPS, para especificar esse DPS, no caso vai ser um DPS 1/2, a gente precisa primeiro entender a corrente de pico dada na NBR 5419, tá? Na parte 1 da norma. Então, lá na tabela 3, ela vai trazer as correntes de pico, porque a gente tem que trabalhar com o pior caso, as correntes de pico dos raios, de acordo com os níveis de proteção do SPDA específico que a gente está trabalhando, né? Então aqui você pode ver que para nível de proteção 3 e nível de proteção 4, você tem uma corrente de pico de 100 kA do raio, ou seja, o máximo que um raio pode atingir naquela edificação de descarga que pode ocorrer é de 100 kA. Então o DPS que tem que ser dimensionado é um DPS que tem que ser dimensionado para esse nível de corrente de pico. Da mesma forma a gente vê aqui no nível 2 e no nível 1, né? 150 kA de corrente de pico e 200 kA de corrente de pico para o nível 1 de proteção. E aí o seu DPS ele vai ter que estar compatível com esse nível de corrente. Tá? Isso é muito importante. Então, como que se faz o cálculo, neste caso, para o DPS? E aí a gente vai chegar especificamente no DPS 1/2 para ver até quando que a gente pode usar esse DPS. É o seguinte, lá no NBR 5419, lá na parte 4, ela vai trazer essa imagem aqui para a gente, justamente vinda através de estudos feitos, né? E trabalhando também com o pior caso, de qual que é o comportamento do raio quando uma descarga atmosférica acontece. Então, quando uma descarga atmosférica acontece na edificação, vai acontecer o seguinte, tá? Parte desta corrente do raio, lembrando que essa corrente do raio é uma corrente 10350, ou seja, ela tem um maior tempo de duração no seu pico de corrente. Então, o raio ele atinge um determinado pico de corrente e depois desce. Né? Então, ela vai ficar mais tempo nesse pico de corrente, então por isso que a onda 10350 é a onda do raio, ou seja, mais tempo de corrente de pico, né? Então isso é muito importante, quanto mais tempo a corrente de pico fica, mais estrago esse raio faz, né? E aqui a gente pode ver o seguinte, de 100% da descarga do raio que ocorre na edificação, 50% entra dentro da edificação através das linhas elétricas. 50% entra da edificação. E o restante dos 50%, o que acontece? Vai escoar no solo, no subsistema de aterramento. Então, é a ideia que a norma traz para a gente. E isso é fundamental para a gente conseguir entender o seguinte. 50% da corrente de pico vai para dentro da edificação. E é aí, através dessa corrente de 50%, que a gente dimensiona o nosso DPS. Então ela traz esse estudo aqui para a gente, para justamente facilitar o nosso dimensionamento dos dispositivos de proteção contra surtos. E aí a gente vai ao seguinte. Bom, eu quero trabalhar com um DPS 1/2. Um DPS 1/2, ele vai proteger contra a corrente direta do raio, que é a corrente na forma de onda 10350. E contra a corrente indireta também do raio, que é aquela forma de onda 8/20. Essa corrente indireta pode vir através de indução. Então o raio cai próximo à edificação e ele induz corrente nos cabos e essa corrente vai ser uma corrente induzida 8/20. A corrente direta é justamente aquela corrente em que o raio atinge diretamente a edificação, né? Então ela vai ter uma forma de onda 10350. Por que seria importante, Moacir, eu ter um DPS classe 1+2, um classe 1/2 na minha edificação? Porque ele vai estar protegendo aqui das duas formas. Se você instala o seu DPS aqui no quadro de distribuição e ele tem que ser na entrada da linha, isso é muito importante para essa corrente ser escoada na entrada. Ele vai estar protegendo aqui contra a corrente direta do raio, 10350, e vai estar protegendo contra a corrente induzida. Se caso um raio atinge na minha próxima edificação, ele induz corrente nos cabos, justamente nesses cabos aqui. Então você também tem que ter um DPS 8/20, nesse caso, né, quando puder, sim, né? E aí é o ideal eu trabalhar com DPS 1/2. Mas quando que eu vou conseguir fazer isso? Quando? Somente nos níveis de proteção de SPDA 3 e 4.
Naquelas correntes de pico 3 e 4. SPDA nível 1, SPDA nível 2, você não consegue trabalhar com DPS classe 1/2. Eu vou te explicar por quê. Vamos trabalhar com SPDA nível 3 numa edificação. A edificação é trifásica com neutro aterrado. Nível 3, qual que é a corrente de pico dada pela 5419 na tabela 3 da parte 1? 100 kA. Então vamos trabalhar com o pior caso. Se parte escoa para a terra, 50%, e 50% entra na edificação, então qual que é a corrente que retorna e vai para a linha que vai adentrar na edificação? 50% de 100, que dá 50 kA. Logo, se eu tenho um sistema trifásico com neutro aterrado, o que acontece? Qual que é a tendência? A tendência é a corrente se dividir nos nós. A gente teve um nó aqui, por isso ela se dividiu. Ó, 50 para cá, 50 para cá, que é um nó. E na linha é da mesma forma, porque a hora que ela vai chegar nesse nó aqui, são 3 fases mais o neutro. Ela vai se dividir em 4. Então, de 100% ela vai se dividir, de 50% ela vai se dividir em 4 ainda, essa corrente, porque ela vai encontrar um nó. Então, nesse caso, as fases e o neutro, quando a corrente atinge a edificação, 50% escoa, 50% entra, mas são 4 fases, então ela vai se dividir em 4. Pego esse 50 e divido por 4. E aí a gente vai ter 12,5 kA. E essa corrente é uma corrente que você já deve ter visto em algum DPS, não é verdade? DPS de 12,5 kA de corrente de impulso. E lembrando, toda vez que a gente falar corrente de impulso e IMP, é justamente a corrente do raio. É a corrente do raio, ou seja, a 10.350. Tá? Então, o que a gente chegou aqui? Ó, 12,5 kA máximo pode ocorrer em cada uma das fases ou no neutro, em uma edificação que é nível 3 ou nível 4. Nesse caso aqui eu dei o exemplo do nível 3 para vocês, né? Logo, a corrente de impulso do DPS vai ser de 12,5, né? Ou acima. Só que tem um pequeno problema. Ela não pode, se ela for acima, ela já não é 1/2. Porque a fabricação de DPS classe 1/2, que protege corrente direta e corrente induzida, é até 12,5 kA. É até 12,5 kA. Se você quiser usar 1/2 com corrente de impulso acima de 12,5, existe? Não existe. Aí você tem que vir ou para um DPS varistor somente com corrente de impulso, ou com um DPS centelhador também somente com corrente de impulso. Tá? Então, a característica do DPS classe 1+2 é muito interessante. Ela protege contra corrente induzida e corrente direta. Só que os fabricantes só trabalham com esse nível aqui de corrente de 12,5 kA de impulso. Então, eu só consigo usar no nível 3 ou no nível 4 de proteção. Tá? Neste caso aqui, não há necessidade de DPS para o neutro. Se o neutro está aterrado, né, na entrada, a corrente já passa e escoa para a terra. Ele está aterrado. Né? Mas se o neutro não tivesse aterrado, neste caso não tivesse diretamente ligado ao BEP, aí a gente utilizaria um DPS para o neutro também. Mas nesse caso aqui, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu só consigo encontrar DPS 1/2 com esse nível de corrente. Ou seja, se eu estou no nível de proteção 2, se eu estou no nível de proteção 1, não tem, na hora de divisão de corrente, a corrente de pico é maior. E aí eu não vou conseguir usar um DPS 1/2. É só um DPS classe 1. Tá? Então, eu até separei aqui para vocês um exemplo para vocês verem no próprio site da Clamper. No site da Clamper, a gente tem aqui, ó, os DPS. Quais os DPS 1/2 que ela vende? Se a gente abrir aqui este primeiro, a gente vai encontrar um DPS de 12,5 kA, e esse 2,5 é proposital, é por causa disso mesmo. Eu acabei de mostrar a conta para vocês. É 12,5 porque o máximo de corrente no nível 3 e no nível 4 de proteção que eles podem atingir é justamente 12,5 kA de corrente de impulso, ou seja, a corrente 10.350. Olha aqui, ó, justamente aqui, ó, T1, que é, neste caso, o nível 10.350 de pico, né? De tempo que ele vai atingir. E aqui é uma corrente nominal e uma corrente máxima. O que seria essa corrente nominal e essa corrente máxima? As de 8/20, corrente induzida.
Essas duas correntes, 8/20 e 10/350, é muito importante entender. Elas têm efeito completamente diferente. A corrente 8/20, ela faz muito menos estrago do que a corrente 10/350. Se a gente fosse definir de maneira mais simples, a corrente 10/350 ela faz estrago físico, além de danificar o equipamento, ela danifica fisicamente este equipamento. É aí que você vê os estouros, é aí que você vê o equipamento danificado, estourado. A corrente 8/20, ela danifica o equipamento sim, né? Se você não proteger contra essa corrente, ela danifica. Mas na maioria das vezes, ela não faz aquele estrago no equipamento. Então a corrente do raio, por ela ficar mais tempo, né, a 10/350, ela faz o maior estrago mecânico mesmo no equipamento. Então essa é a ideia. Só que, se eu quero usar um 8/20 e 10/350 no mesmo DPS, ou seja, se eu quero trabalhar com DPS classe 1 mais 2, 1/2, eu só consigo trabalhar se meu SPDA for nível de proteção 3 ou nível de proteção 4, porque eu tenho a limitação dos meus fabricantes, né? Então aqui você pode ver, ó, outro DPS 1/2, 12,5. Outro DPS 1/2, aqueles de plug, né? 12,5. Então você não tem corrente de impulso maior que isso. Então se eu quiser proteger a edificação que tem SPDA nível 1 e nível 2, aí eu tenho que trabalhar lá na entrada com DPS classe 1 e os outros nos quadros de distribuição DPS classe 2 ou até DPS classe 1 mais 2 também, tá certo? Então é isso, espero que você tenha entendido. Então é isso, pessoal, muito importante. Vai trabalhar com DPS 1/2? Só vai valer para nível de proteção de SPDA 3 e nível de proteção de SPDA 4. Você não vai conseguir trabalhar com SPDA classe 1/2 em outro nível de proteção, nível 1 ou nível 2, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido também. Não deixa de compartilhar esse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, tem um botãozinho de compartilhar aqui. Curte esse vídeo aqui também e se inscreve no meu canal para você não perder mais conteúdos como este, e não deixa de colocar aqui a sua sugestão para novos vídeos aqui no canal, tá certo? Tamo junto, um grande abraço e até a próxima!